Olá pessoal, eu sou a Maria Chevre e eu ajudo mulheres a libertar seus conflitos emocionais, tais como o sentimento de rejeição, o sentimento de abandono, de não merecimento, né? Todas essas dores emocionais para que elas possam fazer a diferença nos seus relacionamentos. E hoje eu vou falar de um assunto que é muito comum hoje entre os casais, né? A diferença de idade. Quais são os prós e quais são os contras? Gente, a diferença de idade é algo muito delicado. Quando eu comecei a namorar o meu marido, eu fiquei com muitos conflitos, né, com muita dúvida, porque ele é 10 anos e meio mais jovem do que eu. E eu não queria me casar com ele porque eu não queria me sentir vó, que alguém dissesse que eu parecia a avó dele, né, a mãe dele. Então eu estava com muitos conflitos, até que a minha filha conversou comigo e falou assim para mim: mãe, é ele que está te escolhendo, não é você, né? Não vai ser você que vai andar com cadeira de roda empurrando velho, é ele. Então deixe ele, né? Se ele te ama, se ele te aceita assim, então por que é que você está perdendo com isso? Aí foi que eu criei coragem, né? Mas por que que eu tinha essa crença limitante de que eu não queria alguém mais novo do que eu? Porque uma vez eu estava num determinado lugar, onde ia ter uma grande reunião, e tinha um casal que eu conhecia o marido, mas a esposa eu não conhecia. E eu fui cumprimentar ele. E ao mesmo tempo chegou uma conhecida dele. E falou assim, cumprimentou ele e tal, e a esposa estava do lado, ela falou assim: é sua mãe? Ele ficou vermelho, ela ficou azul, né? E ele falou assim: não, não é minha mãe, é minha esposa, porque ela era jovem, mas ela tinha o cabelo bem branquinho. E daí eu fiquei tão traumatizada aquele dia que eu não queria que isso acontecesse comigo. Então eu fiquei com muita dúvida e não queria me casar com o Carrime. Aí, se não fosse o conselho da minha filha, eu teria perdido todo esse tempo de ser feliz, né? Então, gente, só depende de você. Eu tinha esse trauma, né? E a minha filha me ajudou a me libertar, mas eu sempre fui uma mulher afirmada, né? Eu sempre fui uma mulher que sempre tive muita autoestima, e não parecia ser jovem, apesar que eu me casei com 47 anos, mas eu parecia ser mais jovem do que as mulheres de 30. Ninguém dizia que eu teria 47 anos. E ele tinha 36, né, quando nós casamos. E hoje, nós nunca tivemos problema por causa da diferença de idade, pelo contrário, né? Ele envelheceu mais do que eu, porque ele passou por um grande estresse, por causa de uma crise de alergia que eu tive em 2009, e ele foi dormir de cabelo preto e se levantou de cabelo branco, né? Então foi um estresse muito grande. Então ele envelheceu bem mais rápido do que eu, né? Agora eu tô com 66, já vou fazer 67 em breve, e ele tá com 57, né? Então, só depende de você, né? Se você é uma mulher que tem uma boa autoestima, que tem autoconfiança e que se cuida, né? Porque o problema está que você não se cuida, não se ajeita, não se veste jovem, não casou, tá bom, agora eu posso andar de qualquer jeito, e fica ciumando, né? Quando aparece uma mulher mais bonita, uma mulher mais jovem, uma mulher bem ajeitadinha, você fica aí arrancando os cabelos. Então, só depende de você, né? Você é quem tem que ver o que é que você quer. Isso é para o homem mais jovem. Então, tem os prós e tem os contras, né? Tem aquilo que você... os prós é que é bem melhor ter uma mais jovem do que a gente, né? Não, é lógico, melhor ser mais jovem do que ser mais velho. Mas tem esses porém, né? De que só depende do seu estado emocional, né? Se você
encontrou alguém que é mais jovem de você e que está passando por esse conflito sem saber o que procura um profissional, né, competente para ajudar você a se libertar desses conflitos, para que você seja uma mulher afirmada, uma mulher com uma boa autoestima, uma mulher que sabe aquilo que quer. Aí você tem tudo para ser feliz no seu relacionamento. Agora, gente, nós vamos para a diferença de idade, o contrário, né? Quando o homem é bem mais velho. É mais complicado ainda, eu acho. Porque o homem mais velho, ele tem a tendência a ser muito ciumento, muito inseguro também, né? Porque ele tem uma mulher jovem, então ele controla, manipula de uma maneira que ela seja objeto dele, né? Então, os casais que eu conheço, com grande diferença de idade do marido, são mulheres que vivem situações muito difíceis, porque elas se sentem prisioneiras daquela situação, né? Tem gente com 30 anos de diferença de casamento, mas às vezes pode dar certo. Eu conheço uma pessoa que se casou aos 70 anos com um de 50 e poucos, né? E tá dando certo até agora, já faz uns 15 anos que estão casados, ou 20, e ela ainda tá viva, ele cuida dela, é ele que empurra ela na cadeira de roda, porque ela tem muito problema de saúde, mas até agora tá dando certo, né? Mas a maioria dos casais que eu conheço, né, principalmente aqui na Europa, acontece muito isso. As mulheres brasileiras ou outro tipo de estrangeiras se casam muito com homens idosos, porque elas chegam aqui numa situação muito difícil, elas não têm permissão, né, não tem permissão de trabalho, e numa situação um pouco delicada, e aceita qualquer coisa, né? Às vezes elas se casam com pessoas assim, até com 30, 40 anos de diferença, só para conseguir ficar aqui, e a vida vira um inferno, né? Porque eles aprisionam elas, né? Tem muitos ciúmes, não deixa estudar, não deixa trabalhar, ou senão elas vão ser escravas, trabalhar como escrava, né? Como a gente diz. E é uma situação delicada. Então, gente, eu deixo aqui o meu recado. Seja sábia, né? Veja se vale a pena, pese os contras e os prós, e veja se vale a pena, né? Porque depois que você entra num relacionamento assim, é meio complicado, né? Eu, por exemplo, tive uma colega na universidade aqui, que se casou com uma grande diferença de idade, e a vida dela virou realmente um inferno. Ela apanhava, ela viveu situações de abuso muito difíceis e suportou por vários anos, até que ela conseguiu o passaporte. Depois que ela conseguiu o passaporte suíço, aí ela pediu o divórcio. Mas esses 12 anos de casamento, acho que foi 12 anos para conseguir, porque só depende da nacionalidade da mulher, a Suíça vai mudando, né? No meu caso foi 5 anos, e agora já mudou a lei. E então ela teve que suportar aquilo que eu não seria capaz de suportar. Gente, eu não sou capaz de suportar uma situação difícil para que eu tivesse um passaporte suíço, né? Então, isso para mim era fora de cogitação. Então, se você tem dúvida, se você tem dificuldade, procure um profissional, né, competente, que possa ajudar você, né, dirigir você de uma maneira que você possa tomar decisões sábias, que você possa se afirmar, desenvolver uma boa autoestima e saber se é realmente aquilo que você quer. Por outro lado, também, gente, a gente vê que tem casais da mesma idade e não dá certo. Então, é muito relativo o relacionamento.
Né? Então, para você ter um bom relacionamento, você precisa ter uma boa autoestima, você precisa se reconstruir a sua estima, o seu amor próprio, e assim você terá, né, se libertar dos seus conflitos emocionais, e assim você terá muito mais chance de ter um relacionamento feliz. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com as suas amigas e fique comigo.